da celebração da ceia. Abra comigo a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 9, verso 46. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 46 ao verso 50. Esse é o penúltimo parágrafo da nossa série sobre o Evangelho de Jesus Cristo no Ministério Galileu, no Evangelho de Lucas. O Ministério Galileu, no Evangelho de Lucas. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior entre os discípulos. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Bondoso Pai, tem misericórdia de nós e nos dê a Tua palavra, de tal forma que nós possamos entendê-la e guardá-la para a obediência em nosso coração. Ensina-nos a ser verdadeiros discípulos do nosso Senhor e Salvador, entendendo, guardando e seguindo as Tuas orientações como o Senhor deseja e ordena que elas sejam seguidas. Coloca no nosso coração a palavra do Senhor, enche-nos do Teu Santo Espírito nessa noite para falar e para ouvir, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se lembram que Jesus, quando passou pela sua transfiguração, alguns parágrafos atrás, ele levou somente a Pedro, João e Tiago para que subissem aquele monte com ele. Ele havia dito alguns dias antes que algumas pessoas que estavam presentes ali com ele não passariam pela morte sem que vissem a sua glória. Alguns acham e entendem que o Senhor Jesus estava se referindo à transfiguração, porque Pedro, João e Tiago faziam parte daquele grupo que estavam ali e foram com eles, e foram exatamente estes três que presenciaram, e Pedro escreveu para nós, e Lucas escreveu para nós, através do que aprendeu do apóstolo Paulo, a narrativa daquele acontecimento. A transfiguração, de certa forma, é o ponto alto do ministério galileu, porque quando o Senhor Jesus já se revelou completamente aos seus discípulos, capítulo 8, nós terminamos a leitura do capítulo 8 entendendo que Jesus Cristo, o homem que veio de Nazaré, é Deus. Ele é Deus porque Ele acalma a tempestade, Ele é Deus porque expulsa demônios, Ele é Deus porque cura enfermos, e Ele é Deus porque ressuscita pessoas da morte. Esse Jesus se transfigura diante dos olhos atentos dos seus discípulos, na verdade não tão atentos, porque estavam com muito sono naquela hora, e ali aparece Moisés e Elias para conversarem com Jesus a respeito da sua partida, do seu êxodo. E às vezes nós ficamos perguntando, por que foi só Pedro, João e Tiago, não foram os 12? Isso até ajuda a gente a entender certos problemas que acontecem na vida da igreja, especialmente uma igreja como a nossa que está crescendo, e cada dia, cada semana chega gente nova e começa a fazer parte do grupo, e começa a frequentar as casas uns dos outros, começa a comer do mesmo pão com mortadela que a gente come depois do PGzão, ou outras coisas até mais gostosas do que pão com mortadela, porque sempre aparece. Ou come daquelas tortas maravilhosas que as irmãs fazem nas reuniões da SAF, ou daqueles almoços internacionais que a gente come depois de uma reunião da terceira idade, como foi ontem aqui. Vocês não sabem o que vocês perderam, gente. Foi um negócio assim internacional. E aí a gente começa a achar que o irmão está comendo mais que eu, que o irmão está sendo mais convidado que eu,
que ele está sabendo mais das coisas que eu, e a gente começa a achar que tem panelinhas na igreja, e partidos e tal, e coisa e tal. E Jesus? Jesus tinha 120, desses 120 ele mandou 70, dos 70 tinha 12, entre os 12 tinha 3, e ainda tinha um que falava que era o discípulo a quem ele amava. Não tem nenhum problema com panelas na igreja. O problema é quando elas têm tampa e vira panela de pressão. Aí vira uma brigaiada na igreja que ninguém entende de onde vem e nem onde vai parar. Mas quando tem panelas e não tem tampa, sempre tem um sendo convidado para comer, sempre tem um pulando de uma panela para outra, e aí a coisa vai ficando boa. Porque Jesus administrava dessa forma os seus discípulos. Ele tinha relação com todos, mas ele tinha mais relação com alguns. E desses ele escolheu Pedro, João e Tiago para, naquele dia, virem a sua glória. E eles viram. Pedro viveu um bom tempo depois para falar dela para nós. Tiago foi o primeiro a morrer dos discípulos. Atos, capítulo 12, diz que Herodes o matou exatamente porque ele era discípulo. E João foi o último, lá perto do ano 100, que ele deixou essa vida aqui com a gente. Agora, esse parágrafo que nós lemos e também fala da relação e do relacionamento entre os discípulos, ele nos mostra que existem alguns provérbios populares que parecem evocar muita sabedoria, mas que, na verdade, não tem nada de proveitoso para nos ensinar quando nós lemos a Bíblia com atenção. Por exemplo, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ou é melhor ser grande entre os pequenos do que ser pequeno entre os grandes. Olha que sabedoria, sabedoria nada. Tem nada de Bíblia nesse tipo de provérbio. A palavra de Deus diz que aquele que quer ser grande, ele precisa aprender primeiro a ser pequeno. Porque aqueles que são pequenos é que de fato são grandes diante do nosso Deus, pois Ele escolheu, foi uma decisão que Ele tomou na eternidade, de que Ele faria a sua glória aparecer diante das outras pessoas, usando exatamente aqueles que parecem nada aos olhos dos outros. Basta você olhar o livro de Juízes, que é um livro que a gente fala muito mal dele, mas que o Novo Testamento usa como exemplo para dizer como Deus trabalha. Deus pegou aqueles homens falhos, cheios de defeitos, cheios de problemas, alguns traumatizados, e usou a cada um deles para libertar o seu povo. Ele usou o Gideão, um covarde, ele usou o Jefté, um camarada que sacrificou até a sua própria filha, tinha ideias meio malucas na cabeça. Ele usou Sansão, que era um promíscuo, e de consagração tinha quase nada. Ele usou uma mulher que para alguns não serve para nada, nem para falar na igreja presbiteriana, tem alguns que acham que não pode, mas ele usou, e é ele quem decide. E a Bíblia diz que ele usa os pequenos exatamente para humilhar e envergonhar os grandes, exatamente para que a glória não seja do instrumento, a glória seja daquele que usa o instrumento. O fato é que nosso desejo mais abscôndito, mais escondido, é o desejo de aparecer, é o desejo de se destacar e de ser aplaudido pelas outras pessoas. Mesmo pessoas tímidas são assim. Se elas têm a oportunidade de ganhar um aplauso, elas também gostam. O caminho do discipulado, conforme nós estamos aprendendo, lendo o texto de Lucas, capítulo 9, é o caminho daqueles que carregam a sua cruz. É um caminho de aprendizado, é um caminho de despojamento, é um caminho em que você aprende a negar a si mesmo para servir ao seu Senhor, ao seu Salvador. Os dois parágrafos anteriores colocaram em relevo a glória de Cristo e a pequenez humana. Cristo mostrou a sua glória para Pedro, João e Tiago, e eles disseram: bom é estarmos aqui, vamos fazer tendas e vamos ficar por aqui mesmo, quem sabe um acampamento de verão aqui nas montanhas, vai ser ótimo. Mas no dia seguinte, como diz o Abeluz, lá da primeira igreja, é preto na folhinha. A gente tem que descer do monte, e lá, quando a gente desce do monte, tem demônio para enfrentar. O primeiro problema que eles enfrentam é um demônio que ninguém consegue expulsar. E aí o ministério galileu de Lucas, ele termina assim num tom meio sombrio de que a gente precisa entender que ser discípulo de Jesus é estar num caminho de aprender
todo dia. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente precisa saber os nossos limites e testar as nossas forças e entendimento para servir ao Jesus, porque Lucas deixa no final dessa primeira parte, ou da segunda parte do ministério de Jesus. A primeira parte de Lucas é a narrativa do nascimento de Jesus, a segunda parte é o ministério galileu, a terceira parte é a narrativa da viagem para Jerusalém, e a quarta e última parte é a narrativa da paixão, da morte e da ressurreição do nosso Salvador. Então, nessa segunda parte do Evangelho de Lucas, que é o ministério galileu, ele termina nesse tom sombrio, porque o ministério galileu é o ano em que Jesus fica famoso. Mas depois que termina o capítulo 9, e o Senhor Jesus começa a ir em direção de Jerusalém, os evangelistas mostram que começa o ano da oposição, que é quando as principais controvérsias vêm sobre Jesus, com os fariseus, com os herodianos, com os saduceus, com Herodes, com Pilatos, com todos aqueles que não querem Jesus por perto. Por inveja, por ciúme, por medo, por tantas coisas, as pessoas não querem Jesus por perto. E aqui ele termina nesse final de ano glorioso, em que todo mundo respeita, todo mundo quer segui-lo, deixando um alerta bem claro para nós que já o seguimos, que nós temos muito que aprender, porque tem demônios para enfrentar, tem arrogância entre nós que ficamos nos comparando uns com os outros para ultrapassar. Tem dificuldades com aqueles que fazem o que nós fazemos, mas em outro lugar, em outra igreja, de outra forma, e que não andam com a gente acha que por isso eles são inferiores a nós, e nós queremos proibi-los de fazer o que nós estamos aprendendo a fazer. E também, nós precisamos aprender a ser como crianças, não ingênuas, sem conhecimento das coisas, mas humildes, prontas para aprender. E esse texto fala isso para nós de forma muito clara. Nós precisamos entender que há demônios a enfrentar, que há verdades bíblicas a entender e a obedecer, porque o Senhor Jesus está dizendo: eu vou para Jerusalém, e o que me espera em Jerusalém é uma cruz, é uma crucificação, não é a coroação. Há diferenças entre nós para resolver: orgulho, arrogância, soberba, há posturas e discursos equivocados a evitar quando vemos que outras pessoas estão fazendo a mesma coisa que nós, e nós achamos que eles estão concorrendo com a gente. Nós não estamos concorrendo com ninguém. A proposição dessa noite é que o Senhor Jesus deixa 2 ensinamentos claros para nós aqui nesses poucos versículos que nós acabamos de ver, que resume-se na frase: o menor será grande. Para que eu aprenda a ser o menor, e assim o Senhor me faça grande ou útil nas suas mãos, é preciso entender, versículo 46 a 48, em primeiro lugar, que nós não somos maiores que ninguém. Observe aí no texto que do nada surge uma discussão entre eles, levantou-se entre eles, os discípulos, uma discussão, uma briga, uma conversa sem sentido, sem razão. Qual deles é o maior? Quem é que merece estar do lado direito de Jesus? Quem é que merece estar do lado esquerdo de Jesus? Quem é que merece ir à frente de Jesus? Quem é que merece estar com Jesus de uma forma que os outros não estão? Quem é o maior? Quem é o melhor entre nós? Jesus diz: olha, não é bem assim. E ele pega uma criança como exemplo, coloca no meio deles e diz: vocês têm que aprender a ser assim, como uma criança. Há uma discussão, a discussão entre os discípulos. Logo a seguir, a declaração de que Cristo sofreria nas mãos dos homens. O texto mostra para nós um contraste violento entre a mente de Cristo e a mente dos discípulos. A mente de Jesus está em Jerusalém, está na cruz que ele tem que enfrentar, mas os discípulos querem saber quem é o melhor, quem é o maior. Um dos perigos da convivência prolongada é a capacidade de querer competir por algo que nós criamos no nosso coração e que passamos a acreditar por nós mesmos.
Nós podemos criar um slogan: a nossa igreja é a melhor de Goiânia. E começar a fazer propaganda disso. E começar a tratar as outras igrejas pelo óculos desse slogan. Qual será o resultado? Enquanto o Senhor Jesus disse: olha, pensem naquilo que eu estou pensando, nós queremos pensar naquilo que nós estamos pensando. Olhamos ao nosso redor, olhamos uns para os outros, e logo tiramos aquela conclusão sem pé nem cabeça a respeito disso. Temos a imensa capacidade de colocar o foco onde ele nunca esteve e nem nunca pode estar, que é em nós mesmos. Ora, Deus nos abençoa porque nós somos os melhores. Deus nos abençoa porque nós somos os bons. Deus nos abençoa porque a gente sabe conversar. Mas não, nós somos um punhado de gente que fica tropeçando nas pernas uns dos outros. Como sempre é dito, nós somos mendigos que estamos tentando ensinar para os outros aonde que encontra pão. E o pão é Jesus. Uma pergunta comparativa, então: quem é o maior? O nosso grande problema na igreja é que nós estamos sempre nos comparando com alguém, mas nunca com quem nós devemos nos comparar. A palavra do Senhor diz que o Senhor Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, para sermos irrepreensíveis perante Ele. Mas nós achamos que somos santos e irrepreensíveis perante os outros. Nós achamos que sabemos mais, que amamos mais, que servimos mais, que fazemos mais que os outros. E uma discussão sempre nos leva a comparações. Os casais e os amigos que o digam. Sempre que você e a sua esposa começam a se comparar um com o outro, e surge aquela frase assim: se eu fosse você, eu faria diferente. Aí o outro já fica lá, não é? Que história é essa de que se eu fosse você? E aí começa uma discussão. Entre nós também, na mocidade, na SAF, entre os homens, nos ministérios da igreja, de vez em quando isso acontece. De vez em quando é um eufemismo, né? A gente se compara e tira conclusões, e as conclusões nem sempre são aquelas que Deus quer que a gente tire. E a resposta do Senhor Jesus, quando Ele vê isso acontecendo: olha, aprendam a ser como uma criança, e aí você aprenderá o que é ser maior. Quando você for o menor, então você aprenderá a ser o maior. O Senhor Jesus faz um jogo de palavras com duas palavras que do grego vieram parar no português. Uma é a palavra meison, que quer dizer o maior de todos. Não é simplesmente o mais alto, mas é o maior de todos. Aquele que está fora de comparação porque está acima, muito acima dos outros. E a palavra micro. O Senhor Jesus diz que nós temos que parar de querer ser meison, de ser grandes aos próprios olhos, e aprender a ser micro, a ser pequenos aos próprios olhos. Aprender que o pequeno nas mãos de Deus é tão útil quanto o grande. E que Ele tem uma certa preferência em usar o pequeno, que muitas vezes passa despercebido, mas que Ele usa, tanto quanto qualquer outra pessoa. Quando nós aprendemos a ser os menores, nós estamos começando a entender o que é ser grande na presença de Deus. E não é uma encenação, é uma atitude contínua da nossa vida. Então, em primeiro lugar, o Senhor Jesus diz claramente: ninguém é maior do que ninguém. Mas em segundo lugar, versículo 49 e 50, nós não somos melhores do que ninguém, não somos maiores do que ninguém, não somos melhores do que ninguém. E aí o Senhor Jesus usa o exemplo desse outro Senhor que está expulsando demônios em seu nome, mas não anda no meio dos 12. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem, um homem sem nome, que em teu nome expelia demônios, e lhe proibimos,
Por que nós proibimos? Porque ele não anda conosco. Mas o Senhor Jesus disse: não proibais, não proíbam essas coisas, pois quem não é contra vocês é por vocês, ele soma com vocês. O Senhor Jesus disse que nós não devemos ficar nos comparando uns com os outros, porque quem recebe uma criança, o recebe. Quem recebe o pequeno, porque está no seu nome, o recebe. Assim também quem serve a Jesus, ainda que não esteja aqui na gloriosa, poderosa, antigosa presbiteriana, Igreja Presbiteriana do Brasil, não é menos servo dele, porque não carrega o nosso emblema e a nossa sarça na sua bandeira. Aliás, o Senhor Jesus não tem nem bandeira. A nossa bandeira é o Senhor Jesus. Então, essa conversa de proibir os outros de fazer, ela é fruto dessa ideia de que nós somos melhores. E às vezes nós nos pegamos nos elogiando, nos autocongratulando uns com os outros, dizendo para nós mesmos, de nós mesmos, que nós somos os melhores, inculcando na nossa cabeça uma ideia de sabedoria que nunca encontramos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. João questiona se uma ação negativa já praticada fora correta. Parece que, ao ver o exemplo da criança, ele percebeu o erro cometido e resolveu conferir. Sim, a gente proibiu aquele cara lá de fazer. Está certo, né? O Senhor Jesus diz: não está certo, está errado. Uma atitude exclusivista foi o que eles praticaram. Nós proibimos. No discipulado, nós devemos incluir quem Cristo inclui e não excluir quem Ele não exclui. Muitas vezes, tentando identificar e tirar o joio do meio do trigo, trocamos um pelo outro. E começamos a brigar com quem nós deveríamos estar somando forças. Devemos reconhecer a verdade pelos frutos e não pelas declarações. É como as pessoas vivem que interessa para Deus. Como que elas vivem o Evangelho. Se ela vive o Evangelho um pouco mais barulhento que o outro, não importa. O que importa é se ela está vivendo o Evangelho. Se ela vive o Evangelho com um pouco mais de moderação e comedimento, como nós proclamamos e ensinamos no nosso meio, não importa. Até porque Deus disse que deveria ser assim, mas não é isso que importa. O que importa é se o seu coração ele é inteiro de Jesus. Isso é que importa. Devemos reconhecer a verdade pelos frutos conhecereis, não pelas declarações. O exorcista repreendido não era como o judeu Seva, lá de Atos capítulo 19. Os irmãos se lembram da história de Seva? Ele juntou os seus filhos e foram expulsar demônios. Nós expulsamos o demônio em nome de Jesus Cristo, que Paulo prega. O demônio foi e deu uma sova neles. Ele chamava Seva, mas levou uma sova. Não cevou ninguém. Porque ele queria aparecer. Ele queria atrair a atenção para si e para a sua família. Deus não abençoa essas coisas. Deus abençoa os servos. Uma razão exclusivista, porque ele não seguia conosco, não tem a aprovação de Deus para o discipulado. Nós não devemos abraçar aquela intolerância gratuita e aquele exclusivismo tacanho, de pequena estatura, de medíocre, de que nós somos os melhores e pronto, acabou. Nosso zelo denominacional ou pela nossa igreja não pode ser tão fraco como se nada fizéssemos de certo, mas nada pode ser tão exacerbado a ponto de não vermos a verdade de Deus nos outros. É claro que nós temos que elogiar a nossa igreja, temos que falar bem da nossa igreja, porque de fato nós temos feito muita coisa certa, mas também fazemos coisa errada. E o fato de nós fazermos algumas coisas certas não quer dizer que os outros estão fazendo tudo errado. Pelo contrário. O nosso padrão de medida não somos nós, o nosso padrão de medida é o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Então, quando eles apresentam o caso para Jesus, ele diz: olha, ninguém é melhor do que os outros.
vocês não deveriam proibir, porque ele não está fazendo nada de errado, ele está expulsando demônios, porque viu eu fazer, e aprendeu de mim, e faz em meu nome. E o Senhor Jesus dá uma máxima para nós: quem não é contra nós, quem não age contra nós, age a nosso favor. Quem não atrapalha, ajuda. É a verdade do Evangelho. Então deixa eu fazer algumas aplicações. Primeiro, o Senhor Jesus nos ensina nesse pequeno texto que nós acabamos de ler, em primeiro lugar, que o caminho do discipulado, ele leva em direção à humildade e não à soberba e à arrogância. Quem for como uma criança, quem for pequeno, quem for necessitado, quem for simples, quem for humilde, quem estiver pronto para aprender, estará aprendendo o que é ser grande no reino dos céus. Segundo, o caminho do discipulado nos leva para a cooperação e não para a competição. Todas as vezes que uma igreja começa a crescer, ela chama a atenção dos outros e aí começa a aparecer aquele monte de olho grande para cima dela. A pergunta é: nós vamos entrar nesse jogo? Ou nós vamos servir o Senhor, que é o que tem nos feito crescer? O que faz a igreja crescer é o quanto ela se dedica ao seu Senhor, e não o quanto de atividades que ela faz para atrair a atenção dos outros. Tudo que nós fazemos, tudo que nós fizermos, se não fizermos para o Senhor, estamos fazendo errado. Jantares, encontros, acampamentos, pequenos grupos, grupos de oração, reuniões de oração, retiros, tudo que nós fazemos para que as pessoas conheçam Jesus junto com a gente. E andem com Jesus, porque nós estamos andando com o Senhor Jesus. Isso evoca cooperação, um ajudar o outro, um cooperar com o outro, um contribuir com o outro, e não competição. Nós não estamos aqui competindo com as nossas igrejas irmãs que estão aqui ao redor de nós. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ser uma luz na escuridão, um lugar de refúgio, um lugar onde as pessoas possam vir, orar, conversar com Jesus e receber o estender da sua mão na sua direção. Para que haja cura, para que haja bênção, para que haja perdão dos pecados cometidos. Terceiro, o caminho do discipulado nos torna cada vez mais conscientes de quem nós estamos seguindo. Quando você é um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus, e você está nesse caminho, quanto mais você anda nesse caminho, mais você tem aquela consciência de que é Jesus que você está seguindo, é a Ele que você tem que seguir, e que você então vai arrastando para o lado aquelas coisas, aquelas tranqueiras que ficam se apegando a nós, tornando pesado o nosso caminho. Nós queremos fazer eventos que sejam leves. Nós queremos fazer eventos que coloquem Jesus na frente. Algumas pessoas criticam fazermos eventos, porque dizem que esse tempo já passou na vida da igreja. Mas quando as pessoas dizem: eu não quero mais saber de eventos na igreja, o que elas estão querendo dizer? Eu creio que elas estão querendo dizer que não querem mais ativismo. Nós não temos que fazer um monte de coisa, mas tudo o que fizermos tem que ser para Jesus. Porque se você não faz um acampamento, mas faz um pequeno grupo de jovens, qual a diferença entre um evento e outro? O pequeno grupo não é um evento? É um evento. O alvo dos dois, o acampamento e o pequeno grupo, é falar de Jesus e gerar relacionamento com Jesus e uns com os outros. O problema é quando a gente começa a fazer evento para fazer a roda girar, para manter a igreja cheia. Porque se não tiver conteúdo, a igreja não funciona. Caio Fábio, nos seus bons momentos, ele dizia: igreja que não tem mensagem, esvazia. Mas igreja que tem mensagem, enche. Então, o que importa é se os eventos que nós fazemos têm ou não têm mensagem para as pessoas. E a mensagem é uma só: o Evangelho.
Se nós estamos fazendo eventos para dizer que a nossa mocidade é boa, que a nossa SAF é a melhor, que a nossa UPH é mirabolantemente, extraordinariamente melhor, nós perdemos de vista o Evangelho, porque nós estamos fazendo eventos para nós mesmos. Mas se nós fazemos para que o nome de Jesus seja conhecido, e as pessoas percebam isso de tal forma que elas não consigam se desviar de Jesus, então nós estamos fazendo certo. Eu me lembro de um rapaz, um dos primeiros que eu evangelizei depois que eu fui ordenado pastor. Ele ficava quieto num canto, acabrunhado, estava todo mundo brincando ali, e ele num canto. E ele fazia questão de que todo mundo visse que ele estava sozinho num canto. Era para ver mesmo. Então a gente ia conversar com ele, bobagem essas coisas aí. Dou valor para essas coisas aí não. Então ele vinha no meu gabinete, e ele fazia perguntas, cada uma mais esquisita do que a outra. E eu falava, olha, Jesus diz assim, Jesus fala assim, na Bíblia Deus responde dessa forma. Ele, de novo Jesus, ia embora. Aí ele voltava 3 dias depois, voltando àquela conversa, e isso, e aquilo. E eu falava, Jesus diz assim, Jesus fala desse jeito. 1 ano e meio depois ele pediu para fazer pública a profissão de fé. Aí no dia do exame do conselho, naquela época os conselhos perguntavam, por que você resolveu fazer a sua pública profissão de fé? E ele respondeu, olha, eu vim no gabinete do pastor, e tudo que eu perguntava para ele, ele falava, Jesus, Jesus isso, Jesus aquilo, eu não aguentava mais. Será que não tem outra resposta? Jesus, 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 Jesus. E aí eu comecei a ver que funcionava. Que se eu orasse, Deus respondia, e Jesus estava comigo. Que quando eu confiava nele, as coisas davam diferentes do que dava antes. Então eu me rendi a Jesus, não à encheção de paciência do pastor. É Jesus, é Ele que é o Salvador, é Ele que é o Redentor, é Ele que é o Mestre, e nós somos seus discípulos. Então, tudo o que aprendemos, tudo o que fazemos, eventos ou não eventos, é para Ele, é para a glória dEle, é para que Ele nos abençoe, é para que Ele goste, é para que Ele salve, é para que Ele faça o que Ele veio fazer, que é perdoar as pessoas, é restaurar as pessoas, é dar um novo caminho para as pessoas. Meus irmãos, você que gosta de ficar maratonando séries na Netflix, que coisa horrível são aquelas coisas lá. A única coisa que aquilo ensina para a gente é homossexualismo, é não acreditar em ninguém, e a gente bebe aquilo e ainda fica comentando que gostou. Não falam nada de Deus, falam contra Deus o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E a gente diz, é ótima, é boa, nossa, você viu aquela cena? O quê? Só faz você ficar mais ansioso, mais irritado, mais briguento com as pessoas. O caminho do discipulado nos torna cada vez mais conscientes de quem é que nós estamos seguindo. É Jesus. Então, não sejamos tomados por ciúmes que não agradam a Deus. Deixa eu falar aqui 2 nomes que talvez você nem se lembra mais deles. Eldade e Medade. Já ouviu falar desses 2? Está na Bíblia. Números, capítulo 11, versículo 26 a versículo 29. Abre lá a sua Bíblia. Números 11. Porém, no arraial, Moisés chama ali pessoas para ajudarem ele a administrar o acampamento. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, Moisés, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial, ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial, olha só.
Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: Tem ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos. Os caras atrasaram, acho que o despertador não funcionou, o galo foi cantar no outro terreiro, e eles não acordaram a tempo e não foram lá para a cerimônia. Porque Deus disse 70 e apareceram 68, faltou 2. Mas eles estavam lá no acampamento. E na mesma hora em que os outros 68 receberam o Espírito, eles também. E lá no acampamento, eles profetizavam. E aí o pessoal quis proibir. Olha só, eles nem acordaram, eles não compareceram. Ô cambada de presbiteriano, né? Só chega atrasado. Mas Deus abençoou do mesmo jeito, porque Deus os havia escolhido. Então não importa se o meu nome é Eldade ou Medade, né? Tem gente que faz, que nome esquisito, pastor, não vou pôr no meu filho não, viu? Pode ficar tranquilo. Não importa se o seu nome é estranho, esquisito, diferente. Importa se o Senhor pôs ou não pôs os olhos em você. Porque se Ele pôs, Ele vai te usar, onde você estiver. E mais, sigamos o exemplo de Paulo, sendo mais compreensíveis uns com os outros. Qual é o real motivo de nós servirmos a Deus? Nós servimos a Deus ou nós servimos a nós? Então o Senhor Jesus nos chama a fazer a nossa parte com diligência e com amor. Vamos servir? Vamos orar?